Nós temos um processo muito, muito grave acontecendo, né? Que ele não, às vezes ele é uma epidemia também, ele vem crescendo à sombra, ele vem limitando pessoas de sobreviver. Tem muitas pessoas que têm uma quarentena emocional, que elas entram em depressão, elas não trabalham, elas não produzem, aquilo prejudica o casamento delas, só que nós não entendemos essa... Tem pessoas que não são nem quarentenas, não são 15 dias, não são 40 dias, são meses, são anos de comprometimento de saúde mental, né? E é legal falar disso, porque hoje a maior moeda que um sujeito tem é saúde mental. Entendeu? O mundo clama por pessoas com saúde mental, né? Não só o mundo, as empresas querem pessoas com saúde mental. Eu converso hoje, às vezes, no consultório com algumas pessoas que recrutam para empresas, eles me falaram o seguinte, e o discurso é sempre o mesmo. Nós não estamos mais preocupados, às vezes, com pessoas que falam 20 línguas, formadas na USP. Nós estamos querendo pessoas que tenham resistência, né? Pessoas que aguentem pressão, pessoas que têm uma capacidade de se moldar. E aí nós vamos para a Bíblia nos desenha um cenário psíquico do que será a vida, né? Quando nós pensamos no Apocalipse, o texto que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu já compartilhei ele umas 3 vezes de 6 meses para cá, aqui é a 4ª vez, talvez, a 4ª ou 5ª, não, 3ª ou 4ª, não sei. Mas quando a Bíblia enumera as questões que vão acontecer perto do fim, a Bíblia ela nos fala algumas coisas muito legais, que assustam alguns que ficam no YouTube o dia inteiro, né? Tem o cristão que fica louco no YouTube, que ele fica escutando vídeo de teoria da conspiração, os Illuminatis, que o vírus foi produzido no laboratório para matar 1/3 da Terra. Aí as pessoas vão escutando essas coisas. Mas a Bíblia ela fala algumas coisas interessantes. Ela vai falando dos sinais dos céus, dos sinais na terra. Mas uma coisa que eu sempre discuto com algumas pessoas, eu acho que a gente vai ter que conversar aqui hoje, é que a Bíblia também fala das emoções perto do fim. A Bíblia fala do emocional perto do fim. Jesus ele fala que o amor iria se esfriar, que a iniquidade iria se multiplicar. E Jesus dá um exemplo, ele dá um exemplo afetivo de um relacionamento com muita densidade. Ele diz o seguinte: prestem atenção nos relacionamentos onde nós esperamos mais, ou seja, os pais e os filhos. Os pais vão se voltar com os filhos e os filhos contra os pais. Quando Jesus diz isso, ele também, em outras palavras, está dizendo o seguinte: até entre os pais e os filhos a encrenca vai acontecer. E imagine os outros, né? E como a Bíblia é toda conectada, há um texto bíblico maravilhoso que ele descreve o nosso tempo hoje. Eu falo que esse texto bíblico ele é talvez um tratado de psiquiatria. Ele é um dossiê do que vai ser a sociedade. E ele aponta alguns caminhos para nós pensarmos também. Algumas reflexões para nós pensarmos, né? Então, o vírus vai passar, vocês vão ter uns sustos aí para frente, mas a gente tem que estar preparado como cristão para ler qual que vai ser a pressão que nós vamos estar submetidos. E esse texto ele fala isso. Qual é o remédio errado? Esse texto ele fala isso. E qual é o remédio certo? Esse texto também fala isso. Ele fala dessas 3 coisas. Ele fala do cenário, do remédio errado e ele fala do remédio certo. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Esse é um texto que quando você estiver apavorado, quando você estiver vendo uma notícia assim, muito ruim na internet, você pensar assim, você ficar meio... Como é que pode essas coisas acontecerem? Esse texto é o texto que você tem que colar na porta da sua geladeira. Aí toda vez que você lê esse texto, você vai pensar assim, isso já estava determinado. Isso já estava predito. Isso já estava ali,
para acontecer. 2 Timóteo 3 diz o seguinte. Aliás, nós vamos ler tudo. Nós temos tempo. Isso é bom. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que dos amigos de Deus. Terão uma aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se destes. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam as cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Isso aqui é o Tinder. Entra nas casas, as mulheres nécias e os homens nécios, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, provavelmente o Janes e Jambres foram aqueles magos lá, ainda não se sabe direitinho, mas provavelmente foram aqueles magos que quando Moisés queria tirar o povo do Egito, Moisés fazia um milagre, eles ficavam repetindo até que os primeiros eles copiavam, depois Deus limou. E como eles resistiram à verdade, sendo homens corruptos e réprobos, não irão, porém, avante. Então, se for o de Moisés lá, vamos pensar assim. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Na verdade, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, e enganando-os e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que desde pequeno foste instruído, sabendo o que tens aprendido. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos para o 4. Já que a gente está lendo, vamos para o 4. O 4 está o veneno. Conjuro-te, pois, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do seu reino, prega a palavra e insta a tempo e a todo tempo, e a fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com longanimidade e tal. Aí aqui vem um veneno. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra bem o teu chamado. Vamos orar. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos trazer luz sobre a tua palavra. Que ela venha ser viva e eficaz. Que ela não venha se perder ao longo do caminho. Que o Senhor venha, Deus e Pai, nos livrar de todo o mal. Que o seu Espírito venha nos trazer luz e entendimento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vou tentar resumir aqui, irmãos, porque isso aqui dá para a gente falar muita coisa. Esse texto é interessante que ele começa a falar nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Quando a gente vai estudar lá essa expressão nos últimos dias, lá no original, quando escreveram a Bíblia, Paulo estava ali inspirado pelo Espírito, esse texto ele não dá uma ideia assim de nos últimos tempos ou nos últimos dias como só amanhã, uma coisa de tempo que você marca no relógio agora e daqui a 2 minutos. Ele dá uma ideia de progressão mais longa, de que a coisa vai se intensificar progressivamente e aos poucos. Uma ideia talvez um pouco mais assim de eras, de fases. As fases, nos últimos tempos nós vamos ter algum momento que vai ser difícil. Então assim, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é que as coisas vão ficar melhores. Entendeu? Quem
vende a ideia de que vai ficar mais fácil, de que vai ficar melhor, que vai ficar mais leve, de que nós vamos ter sucesso, e já começa um pouco errado, que se nós olharmos o cenário, e eu vou descrever aqui o cenário comportamental, que esse texto descreve, ele diz que nós vamos ter tempos difíceis porque os homens serão, e ele vai descrevendo uma série de características. Nós colocarmos uma tabela aqui, nós conseguiríamos encaixar vários perfis psiquiátricos hoje nessas descrições aqui, mas o que vem acontecendo com a psiquiatria e com as ciências humanas é que nós, que somos às vezes profissionais, nós estamos entendendo que em muitos casos nós estamos tratando disfunções que são sociais, disfunções que são frutos de uma vida bagunçada, de uma vida desorganizada. A impressão que nós temos é que, em muitos casos, nós estamos tratando vidas ruins e não necessariamente transtornos mentais como nós tratávamos há 20, 30 anos atrás. Os tempos serão difíceis e dá uma ideia de gradação, e isso tem se cumprido pela estatística. Quando se fala de saúde mental, por exemplo, nós tivemos em 10 anos um aumento de quase 56% no índice de suicídio de crianças entre 10 a 14 anos. E mais ou menos 50% no índice de crianças de 14 a 17 anos, de adolescentes. Graças a Deus, tem muita gente com depressão, estou brincando. Entendeu? Não falta serviço para a Ander, nem para mim. Infelizmente, eu brinco, mas a epidemia da mente, o crescimento do quadro, do número de diagnósticos psiquiátricos, ele beira a algo assustador, a algo completamente desproporcional. E a Bíblia ela vai dizendo, eu chamei a atenção para vocês aqui sobre o comportamento, que ela vai dizendo o seguinte, que prestem atenção em algumas coisas que vocês vão perceber que vai acontecer no comportamento das pessoas, e aí vocês vão ter uma noção melhor de como é que vocês vão conseguir entender isso. Alguém, certa vez, perguntou, mas nós sempre tivemos guerras, sempre tivemos gente que matou, sim, sempre tivemos psicóticos, sempre tivemos loucura, sempre tivemos, em momentos, principalmente de privação, as pessoas cometendo atrocidades. Mas nunca vimos um número tão absurdo de pessoas comuns, de pessoas sem história genética de distúrbio psiquiátrico, pessoas que não estão vivendo tecnicamente um quadro de privação ao extremo, cometer tantas loucuras como nós vemos acontecer e nós atendemos a nossa prática clínica. Adultério, pornografia, viraram epidemias. E nós, às vezes, ainda nos assustamos porque nós vemos pessoas comuns que, de repente, saem na televisão cometendo feminicídios, cometendo crimes pavorosos, e quando você vai entrevistar, às vezes, a família, uma pessoa que trabalhava, ele era um ótimo funcionário, ele era uma pessoa boa, a gente não esperava que ele pudesse ser capaz daquilo, e aí nós começamos a assustar. Mas a Bíblia vai falando que nos tempos do fim vai acontecer essa sementinha da distorção de comportamento, que ela vai atingindo a humanidade de uma maneira tão progressiva e crescente que, nós vamos falar um pouco aqui depois sobre isso, ou você realmente vai fazer uma contracultura de fé saudável, ou você vai entrar nesse barco sem você perceber. Você não vai conseguir fugir do fluxo. Independente de questões políticas, ideológicas, se você é de direita, de esquerda, conservador, liberal, há um sistema de mundo que deixa as pessoas cada vez mais angustiadas, pressionadas, agitadas, perturbadas, sem capacidade de atingir um objetivo que eles vão colocando, que vai se tornando inalcançável. E ele vai enumerando as coisas. Os homens serão amantes de si mesmos. Um diagnóstico e esse texto aqui ele tem vários indicativos disso, um diagnóstico hoje que mais cresce nos consultórios é o de transtorno de personalidade narcisística. Aquela pessoa que se ama demais, que ela se acha demais,
que ela não tem olhar para o outro, ela não tem vivência para o outro, ela não tem sensibilidade com o outro. Aquela pessoa que, tecnicamente, ela só pensa nele e ela só tem luz para si mesma. Antigamente, nós falávamos de transtornos de personalidade narcisista em casos assim muito extremos, mas a sensação que nós temos, observando assim, principalmente adolescentes, quanto mais jovens está ficando pior, que as gerações elas estão piorando, é que, aparentemente, se você aplica uma escala e dá para a mãe, preenche essa tabela aqui para mim, de características de personalidade narcisística, talvez a metade das mães vão preencher ali e vão dizer que tem algum indício de diagnóstico. As pessoas estão se voltando cada vez mais para si, não estão olhando ao redor, elas não estão prestando mais atenção nas coisas. Pois eu vou entrar aqui no campo da teologia, mas até a teologia ela se rendeu a esse narcisismo ao criar a teologia que satisfaz o ego do homem e não glorifica a Deus. É uma história para a gente trocar uma ideia depois, um outro dia também com mais calma. E ela diz que os homens também eles serão gananciosos. Sempre as pessoas foram apegadas ao dinheiro. Mas hoje também é absurdo como a questão do dinheiro, como a questão do bem material, como a questão de não estar satisfeito com as coisas, como a questão de você sempre achar que a felicidade está num lugar onde você não está naquilo que você não tem, está naquilo que você ainda não alcançou, como que isso é uma coisa que também está introjetado na cultura sem que as pessoas percebam. A cultura ela vai te tornando gananciosa, porque ela vai te vendendo uma ideia de que para ser feliz você tem que ter determinadas coisas, ou você deve estar em determinados lugares, e se você não atingiu ainda esses objetivos, você tem que fazer de tudo para alcançá-los. E isso tem deixado uma geração também de cristãos extremamente gananciosos, não satisfeitos, não estou falando de passividade, não querer melhorar, mas não satisfeitos nunca com aquilo que eles têm. Há um buraco negro no coração do homem que não está sendo preenchido por nada e que leva também a um canibalismo, as pessoas atropelarem as outras de uma maneira bizarra e que também nos constrange. Presunçosos. Você às vezes está atendendo pessoas que nós vemos a incapacidade do sujeito olhar para si e perceber os seus pontos cegos. Eu nunca vi tanta gente presunçosa como eu vejo hoje. Todo mundo é senhor de tudo, todo mundo sabe de tudo. O marido é confrontado, ele é presunçoso. Falar dos maridos aqui, porque não cede, entendeu? Não faz autoavaliação, entendeu? Não pondera erros, não pondera, se acham demais. Pessoas que nada têm, mas acham tudo. A presunção talvez seja um ponto cego, até para a liderança cristã, que você às vezes tem a sensação que você está enxugando gelo, né? Desse jeito ele está ali no seu gabinete porque alguém mandou. E aí entra a soberba, blasfemos. Na própria igreja, como que vai entrando sutilmente um desprezo pelas coisas da espiritualidade? Estou falando das paradas que acontecem nas ruas, das blasfêmias que são cometidas, mas como que na igreja nós perdemos aquela noção do culto é especial, às vezes até os momentos de culto das coisas. Ignoramos Deus, as manifestações de Deus. Nos rendemos a extremos de ceticismo ou de afetação religiosa, escondendo ali dentro a busca talvez de uns caminhos mais fáceis. Desobedientes aos pais e mães, essa eu não vou nem entrar. Entendeu? Os pais hoje fazem tudo certo e não dá resultado. Antigamente, você não tinha uma cultura tão aberta, você fechava o seu ambiente educacional familiar e você tinha uma garantia quase absoluta de que as coisas iam dar certo. Hoje não. Hoje teu menino tem um mundo na palma da mão. Né?
Você concorre com o cara do YouTube, você concorre com o professor dele, você concorre com os amigos, você concorre com uma digital influencer de 15 anos que não sabe nada da vida, mas que ela é escutada com mais temor e autoridade do que você que criou, educou da mamadeira, balançou, acordou de noite com febre e fez todas as coisas. Desobedientes aos pais, ingratos. Você vai acertar 90 vezes, vai errar 10. E você não vai prestar. Os pastores me falam muito isso hoje no consultório. A geração de crente ingrato. Mulher do pastor não pode ter TPM. Entendeu? Porque tem dia que você está estressado, tem dia que você está lá. Você está lá na igreja, acontece comigo. Às vezes eu vou lá na igreja domingo, tô querendo ver ninguém na minha frente, cara. Já atendi gente a semana inteira, só encrenca. Eu quero chegar lá no culto, sentar lá em cima, só escutar a palavra, ficar quieto. Aí eu tô lá na lanchonete da igreja, às vezes me senta um filho de Deus do lado. E começa. Falou, Jesus. Aí além de trabalhar domingo, eu não tô recebendo, entendeu? Tô brincando. Mas... Aí você... Às vezes você não tá naquele dia, né? Aí você dá aquela... irmão, desculpa aí. Você já não presta. Ninguém quer saber se você brigou com a mulher, se você não brigou, e vai. Profanos, sem afeição natural, povo esquisito, sem afeto, embotado, plastificado, entendeu? Que reproduz padrões, que não tem vida própria, entendeu? Que gosta de copiar, que não sabe quem mais o que é, entendeu? Gente perdida. Gente irreconciliável. Irreconciliável, duro. Nem na base do revólver. Caluniadores, fofoqueiros. Isso atinge mais a gente aqui dentro da igreja. Próxima misericórdia. Entendeu? Nós gostamos de ranquear pecado sexual, mas se pegar fofoca... Fofocas virtuais. E vamos andando. Sem domínio de si. Se eu não me engano, a tradução do Eugene Peterson, que chama a mensagem, eu acho que ele fala pessoas bipolares, entendeu? Não no sentido da bipolaridade, mas gente estourada, gente que perde a paciência, que não tem autocontrole. Pessoas comuns que estão brigando cada vez mais por causa de uma vaga no shopping. Porque alguém entrou na frente dele na fila. Porque é o direito dele, porque é a vida dele, porque ele chegou primeiro, porque tem que comprar a briga, porque não sei o quê. Gente cristã que às vezes vive explodindo. Que quebra o barraco em casa. Entendeu? Uma sociedade de gente que tem faísca, que pega fogo ao menor sinal. Gente, psiquiatria tem um diagnóstico para isso, chama transtorno explosivo intermitente. Só que o transtorno explosivo intermitente é aquele cara tranquilão, que ele estoura de vez em quando e dá uma maior tragédia e ele arrepende depois, fica culpado e tal. Mas hoje parece que a gente tem um monte de explosivo intermitente, chama síndrome do Hulk. Síndrome do Hulk. Que é o nome técnico. Estados Unidos chama de síndrome Hulk. Parece que a gente tem um monte de Hulk. A mulher fala assim, pastor, em casa é aquele carinha bonitinho do Hulk na igreja. Na hora que ele chega em casa, a roupa dele rasga, entendeu? Ele vira um homem verde e ele me humilha, ele me bate, ele me não sei o quê e tal. Cruéis. Não vou nem entrar nessa. Crimes bárbaros. Crimes assustadores. As pessoas estão más. Não estão matando para comer, estão matando pelo prazer. Jovens de 15, 16 anos que falam para a gente na nossa frente: eu tenho prazer de ver pessoas morrendo.
Trabalhei com jovens de um sistema penitenciário, era assustador, eu tinha medo de sair na rua na hora que eu saía de lá. Eu falei, meu pai, entendeu? E segue a lista. Obrigado. Traidores, atrevidos, ele fala antes, sem amor para com os bons, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas querem a espiritualidade, mas elas não querem ser amigas de Deus. O jovem hoje ele não quer ter prazer de estar diante de Deus. Eu vejo, às vezes, em alguns que eu acompanho, a mesma intensidade que há no sábado no culto de jovens, há na mesma balada que eles vão no domingo à tarde ou na sexta à noite, e a igreja se torna apenas mais um dos prazeres que é introjetado ali numa rotina. E se você colocar a intensidade, eles não têm tanto prazer nas coisas de Deus. E aqui entra uma coisa que ela é fundamental para o nosso tempo, que é a aparência, no versículo 5, de piedade, mas negando-lhe o poder. São as coisas que estão acontecendo na igreja, que elas têm um ar de espiritualidade, que elas têm um ar de manifestação espiritual, elas têm um ar de ser movimentos de Deus, mas na verdade eles não têm nada de Deus, porque eles são totalmente uma antítese daquilo que é de fato a verdade e aquilo que é de fato o poder de Deus. O movimentos, hoje eu estava falando mais cedo desse curso que eu estava gravando, era uma aula, na verdade, sobre como você pode trabalhar o cérebro humano para ele emular, para ele simular manifestações espirituais falsas e as pessoas acharem que aquilo é uma manifestação do Espírito sem ser manifestação do Espírito. Complicado isso, né? Mas eu vou explicar para vocês. Se você for num show sertanejo, as pessoas choram, as pessoas caem. Dependendo da intensidade da música, do ritmo da música, do que o cantor fala, as pessoas se emocionam tanto que elas chegam a cair, igual cai aqui dentro da igreja. Quando a palavra morre num culto, eu vou falar aqui um pouco depois, quando a graça, a unção morre, você tem que transformar o culto numa central de sentidos, uma central de entretenimento humano. Quando você transforma o culto numa central de entretenimento humano, você cria ferramentas para que as pessoas possam ter experiências de se sentir bem, e muitas experiências sensoriais. Por isso que o culto vem mudando em muitos lugares, se tornando um culto com um louvor diferente, com toda uma preparação diferente para tocar a mente das pessoas, a alma das pessoas, e não necessariamente ter uma genuína manifestação do Espírito. E essas coisas, esses movimentos que vêm acontecendo, eles são tapa-buracos, por quê? Porque eles são aparência de piedade. Parecem que são de Deus. São pessoas que parecem até que eles curtem Deus, mas é uma vibe, como dizem os adolescentes, que não modifica de fato a forma de pensar do sujeito e não traz de fato a revelação daquilo que é o poder real de Deus. Por isso que Jesus disse que, Mateus 7,21, que vai chegar uma galerinha que vai falar que manifestou Deus, falei em línguas, mas que não tem Deus, que nunca conheceu de fato Deus. São pessoas que podem até ter expressado coisas que pareciam ser espirituais, mas que de fato não foram espirituais, porque se elas fossem espirituais, Jesus as tinha conhecido. Mas Jesus dirá que de fato nunca teve conhecimento íntimo de quem eram aquelas pessoas. Fogo estranho, como diz minha mãe lá no Pentecostal. Entendeu? Isso é fogo estranho. Entendeu? Fogo estranho. Por quê?
Se a sociedade está doente da mente, se a sociedade está angustiada da mente, se as pessoas estão aflitas da mente, vamos oferecer, então, paliativos para a mente. Vamos trabalhá-las na mente. Vamos capturá-las na mente. Vamos viciá-las em cultos de mente. Vamos fazer com que elas sejam tocadas na sua mente. E aí, isso explica por que muitos saem dos cultos no domingo motivados, mas na segunda ou na terça-feira eles não têm mais resultado daquilo. Porque o efeito do culto, quando ele não é bíblico, quando ele não tem compromisso com o que é a verdade do Senhor, ele vai ter o mesmo efeito que uma boa palestra de autoajuda tem na sua vida, ou uma boa palestra de um coach, ou uma boa palestra que você escutou no YouTube, no TED Talks, alguma coisa assim. Essas coisas não são inúteis, mas elas têm uma limitação óbvia de efeito frente àquilo que nós acreditamos que é o poder de Deus. A aparência de piedade. E ele diz, afaste-se desse. E aí ele diz aqui no versículo 6 e 7, estes são os que se introduzem nas casas. Paulo pega um exemplo dali. Galera, ele está dizendo assim, o povo, quando entra nesse sistema todo de deterioração, nós temos na psiquiatria, na psicologia, o quê? A personalidade, que é tudo isso que Paulo está colocando. Isso vai catalisar em comportamentos compulsivos. Aí ele dá um exemplo, ele fala, estes são os que entram nas casas, levam as mulheres cativas. Ele está dizendo aqui de gente que estava pegando geral. Aí isso gera a quantidade de compulsivos sexuais. Compulsivos por drogas, compulsivos por comida, compulsivos por conhecimento, e vai. E aí ele diz também que terão pessoas que vão tentar resistir, o versículo 8, ele vai dando um exemplo, falando, olha, o Janes e Jambres tentaram resistir a Moisés, ou seja, partindo do pressuposto que eram esses caras os magos do Egito, talvez eles vão fazer alguns sinais, inicialmente, que vão enganar algumas pessoas, mas não vão permanecer nisso. Não irão avante, no versículo 9. Porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Ou seja, tudo que eu li aqui, de uma maneira bem rápida, senão eu não consigo terminar, diz respeito a uma sociedade que está doente psiquicamente. Se você tem dúvidas do que você vai fazer, faz psicologia. Não vai passar fome nunca. Entendeu? Só vai piorar. Entendeu? O AANDA é uma prova do sucesso. Entendeu? Saúde mental é a encrenca. Entendeu? E quando você escutar, esquece. Entendeu? O BO vai ferver, como diz o povo. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E aí nós entramos, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer aqui, mas eu vou falar para vocês primeiro o veneno, para depois falar o que é a verdade. Vamos lá para o capítulo 4. Então, Paulo, primeiro aqui, pelo Espírito, ele descreve o que vai ser da saúde mental. No capítulo 4, ele diz uma coisa que é pavorosa. 4 de 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, é a sequência desse texto, mas eu vou cortá-lo um pouco, só para ficar mais didático. Não seria o certo, mas vamos fazer assim. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Prega a palavra, insta, a tempo, fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceiros no ouvido, cercarão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu chamado. Paulo está dizendo aqui, olha,
Prega a verdade, porque dentro desse cenário de caos que eu estou desenhando para você, do comportamento humano, vão surgir pessoas que serão e criarão uma mensagem que seja palatável, que seja gostosa, que seja confortável, que seja boazinha, que seja gostosa para as pessoas que estarão vivendo esses tempos do fim. Veja bem, se os homens são egoístas, se eles são orgulhosos, se eles são amantes de si mesmos, se eles têm tudo isso, nós temos então que ter uma teologia que não os confronte. Nós temos que ter uma teologia que não fale de pecado. Nós temos que ter uma teologia que diga coisas positivas. Uma teologia que os motive. Uma teologia que os diz para estar tudo bem. Uma teologia que reforce ainda mais o ego deles. Que reforce ainda mais o poder da mente humana. Que reforça ainda mais uma ideia, já que os homens são amantes de si mesmos, que eles são irreconciliáveis, nós temos que dar então para eles uma ferramenta que vai dizer para eles que tudo depende deles, que tudo passa pela mente deles, que tudo é uma questão de empoderamento mental, que tudo é uma questão de trabalhar a mente para ter sucesso. E aos poucos há uma inversão, onde Deus não é mais o soberano e aquele que controla as pessoas, e as pessoas vão vivendo atrás de uma teologia que satisfaz apenas o seu próprio ego. Se vocês olharem hoje, teologias do coaching, a teologia humanista, várias dessas vertentes teológicas, elas são nada mais, nada menos do que novas roupagens, só que desta vez não com uma promessa de dinheiro, não com uma promessa de bens materiais, mas com uma promessa de bem-estar psíquico, de bem-estar emocional, de sucesso no crescimento, no autoconhecimento, sendo que isso vai aos poucos, fazendo com que você fique cada vez mais num processo de cobrança, de tensão, de autopressão, de cada vez mais achando que você tem que se motivar mais, que isso não acontece, é a mesma confissão positiva lá do passado, você começa a achar que isso não está acontecendo porque você não está fazendo, e você vai se humanizando e esquecendo do poder de Deus, e esquecendo das ferramentas de Deus, e esquecendo daquele que é o caminho de Deus, e você vai aos poucos colocando a força apenas naquilo que é o seu braço, aquilo que é apenas a sua mente. E isso, nós temos hoje estudos nos Estados Unidos já mostrando que esse excesso de discurso de positividade, que esse excesso de discurso motivacional, que esse excesso de discurso de que você tem que fazer, de que você tem... Isso está, na verdade, no lugar de melhorando a sociedade, tornando as pessoas ainda mais doentes. E há um processo, em Timóteo 4, muito perigoso, que eu já falei aqui, que ele disse que as pessoas vão se cercar desses mestres e elas vão ter coceira quando ouvir aquilo que é a verdade. Não dá ibope você falar de pecado, você falar de arrependimento. Poucas são as pregações sobre a volta de Jesus. O louvor cristão está cada vez mais humanístico. As letras estão cada vez mais esquisitas. Outro dia eu estava pregando sobre isso, estava falando sobre a transformação psíquica do louvor. Antes era a eternidade, era o sofrimento, era a glória eterna, era o porvir, o general é Cristo. Hoje é o sentir. Você vê que o louvor é o beijar, quero te tocar, quero te experimentar, quero isso, quero, manda chuva, manda fogo, manda os verbos, eles não são mais focados na pessoa, não são mais focados naquilo que é a relação das verdades eternas que devem ser declaradas em um culto congregacional e elas não mais estão sendo declaradas. Né? Elas não estão sendo mais declaradas. Né? Nós cantamos
Nós cantamos música pop, né? Às vezes. Né? Mas aquilo não te traz uma... que sou feliz com Jesus, sempre sou, que paz a mais doce. Cantar isso na época do coronavírus. Que paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer. Ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É. Então, faz um teste hoje na sua casa. Pega lá aquele cantor cristão que você não abre há 20 anos, está empoeirado. Jovem nem sabe o que é isso, entendeu? Cantor cristão. Aí você vai, pega as letras e começa a ler. Entendeu? Você vai ler as letras do cantor. Se você lê cantor cristão, ele muda a tua adoração. Entendeu? Ele muda a tua percepção das coisas. Você vê como que é cristocêntrico. Como que declara verdades. Como que é doutrinário, como que é bonito o que está ali. Né? E o comichão, gente, as pessoas não vão poder pregar mais a verdade. Está difícil pregar a verdade. Você pregar a verdade, hoje você é processado. A verdade é essa. Entendeu? Colega minha, semana passada, foi repreendida por um órgão dela de classe, porque ela falou, ela é uma profissional, que ela colocou um conteúdo cristão. Complicado. Nós vamos ser cerceados aos poucos. Já está acontecendo. E vai acontecer cada vez mais, ao ponto de você, quando disser a verdade, você vai ser intolerante, fundamentalista. Entendeu? Não estou dizendo que não tem excesso, tem gente doida aí. Muita gente doida. Mas a verdade vai te fazer ser mala, fundamentalista, chato. Entendeu? Porque as pessoas vão na comunidade para se sentirem bem. Elas não querem lá ser confrontadas em pecado, em nada. E vão se voltar às fábulas. Criarão mestres para si mesmos. Adorarão esses sistemas fechados que visam a potencialização daquilo que elas já acreditam. É uma nau de gente empoderada, egoísta, de pastores e líderes que vão reforçar isso rumo tranquilamente ao inferno. Mais ou menos isso. E aí, voltando, para terminar, desculpa por cortar o texto, mas vamos lá para o versículo 10, do capítulo 3. Paulo diz uma coisa linda aqui também. Ele aponta algumas coisas que nós temos que entender. Tu, porém, que tens seguido o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção de fé, a longanimidade, amor, perseverança. Primeira coisa, você tem que saber quem que você está seguindo, meu filho. Quem que você está escutando. A gente está numa era de muita informação. Muita informação. Você pode escutar coisas lindas. Pode escutar pregadores maravilhosos. A internet hoje é uma coisa bizarramente maravilhosa. Né? Porque no mesmo dia que você escuta seminários lindos, você escuta o Igor Miguel. Você se depara com posts na sua timeline do Instagram que eles parecem que eles são bonitinhos. Eles parecem que são de Deus. Na hora que você para pensar e olha, você tem alguma coisa aqui que não está legal. A gente não tem a fé, essa longanimidade, a gente não vê amor, a gente não vê esse discurso. Paulo diz aqui, perseguições e aflições e quase me acontecerem em Antioquia. Desconfie de pessoas perfeitas, de quem vence um discurso de que não tem dor, de quem não passa a ideia de que não está sofrendo, ou de que não sofreu,
Desconfie dos líderes que você segue que não tem dúvidas. Tenha pavor de pessoas com certeza demais. Entendeu? Cuidado. Porque o modelo que Paulo coloca aqui para Timóteo, ele está dizendo, você seguiu e você viu. Porque todos aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, não se assuste quando você tiver a sensação cada vez mais crescente e progressiva de que você não cabe mais no sistema. Eu até digo que a sensação, alguns cristãos chegam no consultório e têm uma sensação de esquisitice frente ao mundo, de estranhamento frente ao mundo, que ela não é depressão, ela é o sujeito que ele está conectado em Deus, glória a Deus por isso, e ele vai se sentindo que ele é um extraterrestre no meio da galera. Estou falando de gente afetada, de gente mística, eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que as pessoas vão se sentindo desconfortáveis. Tenha em mente que você vai ter encrenca. Você vai ter encrenca. Os maus, o Senhor está indo, eles vão de mal em pior, mas eles vão enganando e vão sendo enganados. Todo dia vai ter um otário, vai ter um esperto para enganar alguém. A coisa não vai acabar. Mas Paulo diz uma coisa que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender. Aqui está o remédio para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia tem um salmo com a fórmula do sucesso. Salmo 1. Sempre falo do Salmo 1. Adoro pregar no Salmo 1. Porque o Salmo 1 é a fórmula do sucesso. Bem-aventurado é o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, começa pelo seu comportamento ali. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo, não tem negócio de um seminário de fim de semana, esquece isso, gente. Ninguém vai mudar sua cabeça em fim de semana, não. Que será como as árvores plantadas, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Entendeu? O bem sucedido aqui não é que você vai ficar rico, não. Você vai ser bem sucedido naquilo que são os propósitos de Deus, sendo feitura dele, para que você execute na terra como boas obras que vão glorificar o nome dele. Entendeu? O nome dele. E aí, meus amigos, a palavra, ela é viva e eficaz, e ela divide alma, espírito, corpo, alma, e ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: medite na Escritura que ela vai te tornar perfeito. Ou seja, para você vencer esse sistema, para você encarar essa realidade, Timóteo, para você conseguir, pense naquilo que você vem aprendendo desde criança. Você tem que meditar na Escritura para que ela entre na sua mente, ela te faça uma contracultura, ela te faça pensar no que realmente são, de fato, os pensamentos de Deus a respeito de algo. Não tem como, você pode pagar o melhor curso de inteligência emocional, você pode pagar o melhor curso, melhor terapia com o psicólogo, você pode morar lá na casa da Jaqueline, fazer terapia com ela todo dia. Se você não fizer o básico, como cristão, que é a meditação na Escritura, você não vai ter sucesso em nada na sua progressão aqui na Terra. Hoje, nós temos a vergonha chamada Instagram, que ela nos avisa que nós ficamos 3 horas no danado por dia, 2 horas. E na hora que nós vamos ver, nós lemos o quê? Meia hora de Bíblia, 20 minutos.
É uma coisa complicada de colocar aqui em pouco tempo, mas quando a Bíblia diz que a palavra é viva, eu creio plenamente que ela traz modificações psíquicas em você. Ela muda a tua mente. Ela plastifica, ela neuroplastifica os seus neurônios, ela modifica o seu funcionamento, a sua organização de pensar, a tua forma de ver as coisas. A palavra ela é viva. O texto, ele não é só um texto escrito de autoajuda. Há um poder que excede a simplicidade daquilo que é o texto que nós estamos lendo, que faz com que ele seja simples, mas que Deus escolheu para confundir aquilo que as pessoas nomeiam como conhecimento e coisas sábias. Então, seu remedinho para tomar de manhã está aqui, ó. Tem um livro aí fazendo muito sucesso, O Milagre da Manhã. Acorda, toma um banho, faz a meditação, lê um textinho. Minha avó tem 103 anos, já faz esse trem há muitos anos. Acorda, toma um banho, toma um café, ora lá 1 hora, lê depois a Bíblia e está com 103 anos e bem. Qual que é o milagre da manhã, avó? O milagre da manhã é que eu oro e leio a Bíblia. Entendeu? Esse é o milagre da manhã. Ela nunca leu o livro. Entendeu? Capinha amarela. Aí as pessoas leem e falam, meu pai, que revolução. É isso que eu tenho que fazer, acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho frio, assistir uma aula do coach e ficar animado e tal. Eu tenho que ter alguém para me motivar. Se eu não tiver um motivador, se eu não tiver alguém para me... se eu não assistir a live, eu não vou fazer e tal. Para. Tá aqui, ó. Estou aqui tirando o poder da psiquiatria de te ajudar, o poder da psicologia de te ajudar. São coisas maravilhosas. Mas o nosso chamado para ser perfeito, versículo 17, e plenamente preparado está na Escritura, que é divinamente inspirada e proveitosa para te ensinar, para te repreender, na hora que você estiver entrando naquilo que está aqui em cima, na hora que o orgulho estiver tomando seu coração, na hora que a vaidade, você vai ser cutucado. Ela vai te corrigir, ela vai te instruir em justiça, porque Deus, ele vai te corrigir para a glória dele, para a capacitação dentro do reino. Que voltemos ao Evangelho e à simplicidade das coisas. Se você quer ter um mínimo de estrutura, você, cristão, não pode deixar de fazer o básico. Deus abençoe vocês, eu quero orar. Vamos ficar de pé para a gente terminar esse momento da palavra. Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Todas as coisas já foram previstas e são controladas pelo Senhor. O Senhor já nos diz tudo o que vai acontecer. O Senhor não nos deixa ficar apavorados, angustiados, perplexos, assustados com os vírus, com as mentes loucas, com os crimes bárbaros. Que nós não possamos olhar para essas coisas, nós possamos olhar para o Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor. Que nós possamos ler a palavra do Senhor. Que nós possamos construir um relacionamento com o Senhor. Deus, não nos deixe cair no orgulho. Se nós estivermos, Pai, enredados por esse sistema, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua palavra venha nos vivificar, nos instruir, nos corrigir, Pai. Deus, clamamos que o Senhor nos prepare para toda boa obra, que o Senhor de antemão, nos seus desígnios eternos, nos preparou, Pai. Deus, reconhecemos agora que nós não somos nada sem o Senhor. Que do Senhor procede todas as coisas. Nos dá a convicção, ó Deus, de que sem o Senhor nada podemos fazer. De que, ó Deus e Pai, quem não tiver enxertado no Senhor não vai dar frutos de verdade. Que o Senhor não venha nos resgatar a fé. Que o Senhor venha nos resgatar a convicção da graça. A convicção de que o Senhor controla, de que não depende de nós, que o Senhor faz, que toda a glória é tua, que toda a honra é tua, que o poder é do Senhor.
que toda capacitação é do Senhor, que toda iluminação vem do Senhor, que todo dom perfeito vem do Senhor, que toda inteligência vem do Senhor. Que o Senhor venha nos fazer morrer para nós, negar a nós mesmos e não empoderar a nós mesmos. Que o Senhor venha nos fazer entender as nossas cruzes e venha nos fazer seguir o Senhor, Deus. Que assim seja em nós todos os dias. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Podem se sentar.